você fala é congruente com aquilo que você faz? Tudo aquilo que você fala que vai fazer, você faz verdadeiramente? Você tem o costume de fazer pro outro, mas pra você não? Pelo outro, eu mato e morro. Mas pelo outro, eu não sou melhor. Porque quando eu escolho ser melhor, eu paro de olhar pro outro. E eu olho pra mim. E muitas vezes olhar pra gente é difícil. Não é fácil. Não é fácil fazer uma escolha, não é fácil mudar. Só que se a gente permanece escolhendo as mesmas coisas, a gente vai ter o mesmo resultado. Eu recebi, conversando com uma cliente, né, de consultoria, e a gente conversando ali e tal, trazendo consciência e tudo. E aí ela me disse, Dani, mas é mais fácil pra você falar isso na condição que você tá, né? Você é estabilizada financeiramente, você mora na praia e tal, tal, tal. Aí eu disse pra ela, que maravilha você me dizer isso. Porque dessa forma eu tenho a oportunidade de contar um pouquinho da minha história pra você. Nem sempre foi assim. Nem sempre, minha querida. Inclusive, esse ano de 2016, 2026, né? Isso aconteceu em 2016. Fazem 10 anos, né, que eu escolhi diferente. Verdadeiramente. As minhas ações estavam congruentes com os meus pensamentos, né? Os meus pensamentos, tudo que eu falava estava congruente com as minhas ações. Em 2016, eu estava morando de favor na casa de um amigo. Eu fazia faxina, limpava quintal. Meu filho estava morando com a madrinha. Ele ficava mais, né, com ela ali. E Silda maravilhosa, seu Ivan maravilhosos. E eles foram, assim, pessoas incríveis na minha vida, que me auxiliaram. Mas em nenhum momento eles passaram a mão na minha cabeça. E eles sempre falavam, né, você consegue, vai dar tudo certo. E realmente, foi uma fase muito difícil, né, que não tinha o que comer, tinha que literalmente vender a janta, o almoço pra comer a janta, ai, sei lá como que é o ditado que diz. E eu escolhi diferente, eu falei, não posso ficar nisso. Né, eu tinha um filho pequeno, e desempregada, morando de favor. Fudido, tudo fudido, gente, tudo fudido, doente. Então, assim, a merda, pois é, aumenta um pouquinho mais aí. Endividada, completamente no fundo do bolso. E eu falei, cara, assim não dá, eu escolho diferente. E aí comecei a fazer as minhas meditações do meu jeito, me conectar e enviar currículo. Enquanto ninguém me chamava, eu fazia faxina, limpava o quintal, o que vinha eu fazia. E aí me chamaram para uma entrevista, e eu fui, e aí eu comecei a trabalhar. E logo que eu comecei a trabalhar, eu achei um lugar para morar, perto do trabalho, né? E aí eu falei, ai, mas eu só posso daqui a um mês, porque eu tinha recém entrado, acho que tinha feito uma semana que eu tava trabalhando. E aí... Deus sempre faz certo, né? Ele sempre, quando a gente escolhe diferente, ele tá sempre ali pra nos apoiar, né? Então, quando ele diz, né, as bênçãos te alcançarão, elas vão alcançar a gente, mas a gente tem que estar andando, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E no meu intervalo de almoço, eu rodava ali pra ver se achava alguma kitnet, alguma coisa assim, né? E porque eu queria ali, porque ele tinha escola perto, então podia trazer o Eduardo pra morar comigo, enfim. E aí já era, tipo, bem final do ano já. Então ia dar tudo de bom, né? Porque daí eu ia terminar de organizar tudo, o ano ia acabar e aí o Du ia voltar. A gente ia iniciar o ano ali já, né? Nova escola, nova casa, enfim, tudo se planejando, né? E aí eu falei, aí não dá, porque eu só vou receber e tal, né? E aí ele disse pra mim, eu tô indo viajar. E aí ele ficava 6 meses aqui, 6 meses em São Paulo, cuidando dos parentes dele. E aí eu falei, nossa, seu Paiva, então não vai dar certo, porque eu não tenho dinheiro, né? Eu tenho nada, enfim, contei pra ele toda a minha história ali. E aí ele disse, não, eu conheço a galeria aqui e tal, eu vou fazer o contrato e eu vou levar lá
E a gente vai fazer esse contrato. E você faz, depois pede a água e a luz. E na hora que você receber, você me paga. Simples assim. E eu, uau. E assim foi. E aí eu me mudei, fui comprando as coisinhas aos poucos. E aí depois, já fui, né, me empoderando mais e tudo. E aí depois eu fui morar numa outra casa que parecia um castelo. Literalmente, gente, é linda a casa. Um castelão a gente chamava. Morou eu, meu irmão e o Edu. E as cachorrinhas, né? E aí a gente morou no castelão. E aí depois do castelão, eu vim pra cá. Então, foi assim, não foi do dia pra noite, né? Foi aí, vamos dizer, 7 anos no total, né? Porque eu tô 3 anos aqui. Então, 7 anos foi esse processo, né? Eu acho que eu fiquei uns 3 anos na Bio, eu acho, 3 anos e pouco. 4 aí, não lembro mais. Enfim, então foi ali, ó. Conforme eu fui escolhendo, eu fui me permitindo. E aí, nesse meio tempo, lá também, quando eu morava em Campo Grande, eu comprei meu apartamento. E financiado, fui pagando. E... uau. Então, assim, não é do dia pra noite. Mas quando a gente escolhe verdadeiramente, a gente vai mudando, né? Então, hoje eu tô aqui numa condição mais privilegiada, né? Reconheço isso, mas eu fiz por merecer, né? Então, quando eu tava carpindo aquele quintal, eu disse pra mim mesmo, Senhor, eu sou grata por estar limpando esse quintal, porque vai me dar dinheiro, vai dar dinheiro pra eu comer, pra eu comprar as comidas do meu filho, né, de leite e tal, mas eu escolho mais. Eu sei que não é aqui que o Senhor me quer, não é carpir quintal. E assim foi. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque às vezes a gente fica, né, com pontos de vista de vergonha de contar a nossa história. E eu tenho muita vergonha, muita alegria, muita satisfação, sabe, de contar. Porque quando a gente escolhe verdadeiramente se honrar, se cuidar, ser congruente, a gente passa o nível, né? A gente escolhe diferente, a gente senta em novas mesas. E a gente precisa limpar a crença, a limitação sobre o dinheiro. Né? Eu tinha pontos de vista que eu ia morar aqui quando eu aposentasse. Porque é o nível de merecimento que eu tinha. E aí o todo disse, não, minha filha, você não precisa ir pra lá só pra aposentar. Você pode ir antes. Você pode curtir, pode aproveitar. Né? Então, aí essa minha cliente, nossa, Dani, que história linda, eu chorei aqui e tal. Então, às vezes a gente fica num ponto de vista ali, de vítima, né? De tipo assim, ai, porque o outro tá melhor que eu, então ele não pode falar de mim. Mas o que o outro percorreu para ele estar onde ele tá hoje? Qual é a história dele? O que ele deixou para trás? Porque muita coisa ficou para trás. Pessoas ficaram para trás, escolhas ficaram para trás que não faziam mais sentido. A gente se vê só. Mas o que faz sentido pra você hoje? Você tá feliz? E muitas vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para que a gente possa alcançar novos patamares de consciência. Porque se você senta numa roda de que pessoas que só reclamam, você vai ser mais um que vai estar reclamando. Né? E eu escolho resolver o problema. Eu não escolho mais compactuar com o problema. Eu não escolho mais sentar na mesa para falar de problema, a não ser que a gente vá falar da solução daquele problema. Tem diferença. Né? Então, se você, assim como eu, já passou por situações bem difíceis, você sabe que pra gente sair desse fundo do poço, que a gente se colocou nele, não foi ninguém. Não foram os meus pais, não foram os meus ex, ninguém me colocou nesse fundo do poço. A única pessoa responsável por estar naquele fundo do poço era eu. Eu me coloquei lá. E eu saí de lá. Quando eu me empoderei, quando eu escolhi diferente. Quando eu escolhi diferente, tudo à minha volta começou a mudar. Tudo começou a me trazer ali mais facilidade. Porque eu saí do papel da vítima. E eu escolhi receber. Eu escolhi soltar todos aqueles vilões que tinham na minha vida, porque eu tinha vários vilões. E eu soltei todos eles. Falei, zerei a conta. Eu não devo nada pra ninguém e ninguém me deve nada. A partir de agora. E vambora. E é isso.
né? Então, se você escolhe mudar, sair desse fundo do poço, tente, né? Isso que eu disse. Seja congruente. Escolha. Coloque no papel tudo que é prioridade pra você. E faça. Faça chuva ou faça sol. Faça. Ai, fulano tá falando mal de você. Foda-se. Ai, vai ter que sair. Ai, mas você não bebe mais. Ai, porque você não isso, porque... Foda-se. Faça o que faz sentido pra você. Esqueça o outro. Foque em você. Tudo só depende de você. Você é o criador da sua realidade. O todo tá aqui para complementar. Ele tá aqui para nos auxiliar. Mas se a gente quer ficar sentadinho, a gente fica sentadinho. Se a gente quer trabalhar, então bora. O todo, ele quer agregar informação. Quando a gente está disposto a expandir a consciência, quando a gente está disposto a trabalhar, tudo conspira ao nosso favor. Deus sempre tem o melhor pra gente. Sempre. Sempre, sempre. Tá bom? Eu sei que ficou meio longo esse vídeo, mas eu escolhi compartilhar aqui com você um pouquinho, então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais também e se inspirarem aí, né, a saírem do fundo do poço, tá bom? E comenta aqui se você se inspirou e se você fez a sua listinha para que você dê o seu salto de confiança. Porque o que faz a gente ter autoconfiança e merecimento é a gente ser congruente com aquilo que a gente fala. Porque quando a gente é congruente aquilo que a gente fala e a gente faz, o céu é o limite pra gente. Porque a gente se empodera. A gente entra em fluxo com o todo. E quanto mais a gente tem, mais a gente ajuda, mais a gente dá e mais vem, a gente fica esse fluxo de energia inesgotável. Tá bom? Um beijo.